Boa tarde, pessoal. Deixar essa aula gravada aí, né? Bom, então, hoje não vai ter como, né? Eu estar online com vocês aí, vou deixar essa aula gravada, que eu vou abordar sobre a situação de aprendizagem 9, certo? Essa SAP, ela é a penúltima aí, né? Ela é a antepenúltima, depois dela tem a SAP 10 e a 11. Então, essa aí ela é um desenvolvimento do controle de nível, um reservatório de abastecimento de água. Então, esse é aquele probleminha clássico aí para desenvolvimento de programa em CLP, né? Então, geralmente, qualquer situação ali, né? Aquela situação de automatização, né? Nível baixo, nível alto. Atingir o nível baixo ali, meu sensor dispara ali um sinal, né? Dispara um sinal, abre a minha válvula, enche a água ali até o limite máximo. Deu o limite máximo ali, né? Vamos dizer assim, o sensor de nível alto, ele dispara um outro sinal agora para desligar a válvula de certa forma, então fechar o abastecimento, de forma então que não é, fique aberto indefinidamente, venha transbordar e ter um desperdício de recursos, né? Seja água ou qualquer outro líquido ali que eu esteja fazendo uma reservando ele ali, né? Bom, então isso a gente pode colocar sempre de forma automática ou de forma manual, né? Então isso a gente pode ir indo fazendo essas alterações. Então vamos ler aqui o que se pede, pessoal. A gente vai então abordar o assunto que é pertinente dessa situação de aprendizagem. Bom, então vamos lá, pessoal. Vocês foram então chamados para desenvolver o controle do nível de um reservatório de abastecimento de água. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão desenvolver a programação de CLP. Eu vou mostrar o programinha na Master Tools, né, que é da Altos. Muitos de vocês aí estão fazendo até no Logo Soft Comfort, que é da Siemens, né? Também é bom, válido também. Pode estar fazendo qualquer um que vocês tenham aí familiaridade. Eu mostro aqui porque eu particularmente tenho uma familiaridade com o Master Tools, né? Eu consigo desenvolver melhor aí. E do meu ponto de vista, do ponto de vista de interface, ele é mais parecido com o Tia Portal, com o que vocês veem lá na escola, ou que vocês veem até no ambiente industrial e corporativo, do que o logo Soft Comfort, mesmo sendo da Sim, do mesmo fabricante do Tia Portal. A interface é bem diferente, né? E levar em consideração também, pessoal, que o logo é um CLP antigo já, né? Acho que nem tem mais uso. Se o uso é mais aplicações específicas, acho que nem tem o suporte aí, é mais o pessoal que compra por formas em paralela, né? Bom, então a gente vai precisar de um CLP. O cliente, nesse caso específico, ele tem uma CPU com 14 entradas digitais, 10 saídas digitais e uma entrada analógica, né? A aplicação já tem um comissionamento dos sinais, né? Então já tem as variáveis já indicadas aí, conforme então está indicado a seguir. Então a gente tem a entrada I00, que é o botão liga sistema, a gente tem o 0.1, que é o desliga sistema, com contato normalmente fechado. A gente tem uma entrada para indicar a chave de seleção automático, uma outra chave para seleção de manual, um outro variável para indicar o botão liga motor 1 ou 2 em manual. O outro é o botão desliga motor 1 ou 2 em manual. A bomba 1 habilitada e a bomba 2 bypass habilitada. Esse aí, pessoal, também é um caso típico em que a gente tem duas bombas que elas funcionam em paralelo. Funciona ao mesmo tempo? Não. Ela é uma, enquanto uma está funcionando, a outra está ali vamos dizer assim, de sobressalente. Um caso em que uma ou outra falha, uma dessas duas ela vai entrar em ação, ou seja, uma bomba 1, por exemplo, deu um problema, queimou, deu uma falha mecânica, uma falha elétrica, então você pode chavear um sinal que desliga ali, né, de forma emergencial ali a bomba 1 e aciona a bomba 2. Então chama de sistema redundante, né? Na aviação utiliza muito esses sistemas redundantes aí, né? Sistemas redundantes é para, em caso de um sistema falhar, o outro ali está funcionando, né? Para manter, então, o meu sistema ali em funcionamento, né? Então, nesse caso, a gente vai ter duas bombas, né? Uma bypass ali. Então, a gente vai ter que ter uma chave também de seleção de bombas. Essa chave pode ser feita manual ou automática. A gente vai ter o fim de curso de nível baixo e o fim de curso de nível alto. Como saídas, então, a gente tem as duas saídas, ligar a bomba 1 e ligar a bomba 2. Então, as informações
indicados assim, pessoal, tem que ser organizada de forma a facilitar o desenvolvimento das atividades, onde sua primeira, então, vai ser realizar as tags. As tags já está praticamente aí, né, pessoal, para os endereços absolutos do CLP indicados. Os endereços absolutos, né, são as indicações da entrada ou saída do CLP, no qual está sendo ligado os componentes, sejam eles sensores, fim de curso, etc. Então, para desenvolvimento dessa atividade, né, vocês vão poder se basear nos conceitos aplicados aí no livro, né, pessoal? Então, aproveitem aí o livro disponível, né? Não necessariamente também fiquem restritos a ele, pode procurar outras fontes também. Bom, então vocês vão ter que levantar as tags, fazer também a programação CLP. Aqui a gente tem um passo a passo. Esse passo a passo ajuda vocês a organizarem ali a linguagem ladder do programa aí, né, do CLP. Bom, então o primeiro passo vou ligar o sistema através do botão liga verde, desligue através do botão desliga vermelho, botões pulsantes do comando de seleção de automático manual, chaves duas posições. O segundo passo possibilitar então realizar o controle de abastecimento, seja no modo manual ou automático. O terceiro passo realizar o bypass da pomba através da seleção da chave de seleção 1 ou 2. Essa seleção possibilita, então, abastecer o sistema com a bomba 1 ou bomba 2. Então, dessa forma, pode-se realizar a manutenção em uma das bombas, né, sem desabilitar o sistema de abastecimento. Da mesma forma. Então, você pode desacionar um ou outro e lidar em manutenção, né, e fazer a intervenção necessária. Bom, se o sistema estiver habilitado e a seleção em manual, a bomba liga acionar o botão pulsante, né? Então, se está em modo manual, está totalmente ali ao poder do operador, né? Então, e desliga acionar o botão desliga vermelho. E note que nessa condição, a chave de controle de nível não tem ação, ou seja, você colocou no modo manual, as chaves lá não tem sentido elas funcionarem, até porque elas não vai estar atuando, né? Não vai adicionar mesmo. Quinto passo, se o sistema estiver habilitado e a seleção em automático, a bomba liga sempre que o sensor de nível baixo estiver desatuado, desliga após o sensor de nível alto for acionado. Então, nesta condição, os botões de liga e desliga, então agora é eles que não vão ter ação, né, pois o controle é feito automaticamente pelas chaves de limite. E a seleção de bomba também funciona no modo automático, ou seja, dependendo apenas da chave de seleção das bombas. O sexto passo desliga o sistema, caso o relé térmico FT1 utilizado, o circuito elétrico for acionado. E o sétimo passo, você cria o modo de contar quantas vezes este processo, que é do primeiro ao sexto passo, é realizado por completo. E desenvolver a documentação do projeto, né? Então, quando vocês fazem o LED, obviamente você já faz uma documentação por tabela. Já deve ter percebido ali as variáveis, né? O que cada um faz ali, até com uma forma de documentação, né, do que o programa faz linha a linha, né, a gente saber o que está fazendo, né, em caso de necessidade de alteração ou de mudança, ou de alguma outra intervenção ali, a gente sabe que interpretar de forma rápida e lembrar rápido o que aquela linha faz, né, ao invés de a gente ficar tendo que deduzir que cada lógica está fazendo naquele momento, que descobrir qual variável, né, qual ação que aquela variável está vinculada ali, né? Então a gente não sabe, né? Bom, então para isso, pessoal, além daquelas operações básicas, né, e ou, né, montagem Excel, a gente tem também alguns blocos, né, que são utilizados dentro de um programa LEDER, né? O primeiro deles é o contador, né? Então, o contador, ele pode fazer a contagem crescente, né? Então, ele vai incrementando, né, em um, a decrescente ao contrário, né, começa na máxima e decrementando até chegar no zero. E o combinado, pode fazer uma espécie de combinação de soma e subtração, né? Esse aqui, por exemplo, utiliza muito naqueles sistemas de produção, né? Por exemplo, aqueles produtos fora do padrão, é meio que rejeitado, você diminui, né? Se tiver um outro que acrescenta ali, então né, acrescenta no contador. Então ele vai combinando ali um contador crescente com um decrescente, né?
Então, aí a gente tem a contagem crescente, o bloco, né? Então, é um bloco aqui, pessoal, que dentro dele tem uma programação em linguagem estruturada. Só que, assim, só se tiver efeito de curiosidade, se você querer saber o que tem de programação dentro desse computador aí, né? Então, como é que ele funciona? Você tem que ter uma espécie aqui de uma variável de inicialização do meu computador. Então, ligou aqui, ele acionou. Então, cada vez que dá um pulso aqui, ele conta, ele dá uma contagem aqui. Então, ele vai contando e vai tendo o controle aqui. Chegou naquilo que foi programado, ele para de contar. Então, beleza. Fez a parada aí, né? Então, aqui também, né? Esse é o contador decrescente, já está ao contrário, né? Então, você põe uma contagem aqui, ele vai decrementando. Chegou no zero, ele faz a parada aí, né? Faz a contagem de pulsos. Esse aqui é o que combina, né? Combina os dois, né? O crescente e o decrescente, né? Então, faz uma somatória aí, né? Então, por exemplo, ao receber aqui, como é que ele faz essa questão de quando ele entende que é para somar, quando ele entende que é para diminuir? Ele utiliza aquelas bordas de pulso. Então, ele entende que a borda positiva, ou isso é convencionado, a borda positiva de subida, ela é um incremento. E a borda de descida, né, o flanco de descida, ele é um decremento, né, ou seja, ele vai decrementar o valor. Isso pode ser convencionado também. Então, é dessas bordas que ele entende o que que é para somar e o que que é para diminuir, né? Então, deu uma borda ali, ele entende que cresceu, né? Deu uma borda de descida, decresceu, né? Então, isso vai fazendo uma contagem de positiva ou negativa, né? Bom, outra operação que eles fazem também aí, que tem dentro do minha linguagem ladder, são as operações de comparação, né? Isso é muito para controle, principalmente controle de pressão e temperatura, né? Então, por exemplo, um forno de indução ali, eu preciso ter um controle da temperatura, né? De forma que a temperatura tem que estar sempre, por exemplo, eu defino ali um set point de temperatura que ele tem que ficar ali constante. Então, no momento que subiu demais, diminui a alimentação, por exemplo, de fogo ou de chama ali, né? Ou se entender o que está abaixo, ele vai fazendo ali. Então ele vai comparando com o valor base qual ação ele vai tomar, né? Bom, então elas podem comparar valores inteiros, duplo inteiro, real e até de tempo, né? Pode também fazer uma comparação de tempo, né? Entre tempos aí, segundos, datas, enfim, tem vários tipos de comparação, né? Na linguagem ladder tem essas instruções. Então os dois iguais aqui é uma comparação mesmo, se um é igual ao outro. Esse aqui é o de diferente, esse aqui é o de maior ou igual, e esse aqui é o de menor, ou menor igual, esse somente maior e esse somente menor. Vocês perceberem aqui, pode estar comparando o teste, pode estar até comparando string. String cadeia de caracteres, né? Então, por exemplo, ele vê se uma palavra é igual a outra, vai comparando, então, caractere por caractere, né? E em alguns casos, tem um case sensitivo, por exemplo, se a letra maiúscula e minúscula, eles consideram como caracteres distintos. Ou, não, se não tiver esse case sensitivo, ele tanto faz. Se a letra tiver maiúscula ou minúscula, ele entende como a mesma letra, né? No mesmo, vamos dizer, no mesmo código binário aí. Então, ele entende que é igual. Bom, a outra operação que a gente tem é as operações matemáticas, né? Então, a gente tem a operação de soma, a gente coloca então dois números ali, ele retorna uma soma, tem a de subtração, tem a de multiplicação e tem a de divisão. A de divisão, pessoal, a gente sabe que não existe divisão por zero. Então, no momento que tem um zero ali colocado ali no divisor, ele retorna um erro, ou simplesmente ele não funciona. Então, já coloca ali de forma para não ter essa impossibilidade de divisão. Bom, então, pessoal, passando então para os programas em si, né? Os programas, eles têm que ser de fácil edição, porque são programas que o processo passa por constantes mudanças. Então, por consequência, a minha programação em CLP tem que ser mudada também. Então, eu preciso editar. E eu preciso de facilidade para editar isso, né? Então, eu posso fazer essa edição em tempo real, né? É, por exemplo, essa edição em tempo real é útil para a etapa de startup. Então, quando eu tenho um processo totalmente novo e está sendo ali implantado, então eu preciso dessa edição em tempo real, né?
E durante do processo de desenvolvimento de um projeto de controle de automação, então, é necessário que, né, que por mais que esteja tudo perfeito ali, né, tudo bem projetado, tudo bem montado, tudo bem definido, sempre vai ter algum erro, alguma falhazinha ali, e a gente precisa fazer esses ajustes. Então, meu processo, vamos dizer assim, rodar de forma natural ali, de forma mais assertiva possível, né? Então, a possibilidade de deixar o equipamento rodando e realizando esses ajustes acarreta ao projeto um tempo reduzido de etapa de teste inicial, ou seja, vai exigir também um pouco da habilidade ali do operador, do programador, né? E mesmo assim, tem alguns modelos, né, de CLP que não disponibilizam essa ferramenta, ou seja, você não consegue fazer essa edição em tempo real. Você tem que deslogar, parar o processo, deslogar, fazer ele offline, para depois corrigir, editar, inserir o programa e rodar o processo. Aí depois, assim, ver se está tudo correto ou não. Meio que ele não permite fazer isso. É como uma forma de segurança. Né? Hoje, para essa questão de otimização de tempo, né, pessoal, os CLPs hoje tem praticamente isso em tempo real. A gente consegue alterar isso praticamente em tempo real. Tem vantagem e desvantagem, né? Essa edição em tempo real, né? Por exemplo, exige vai corrigir um erro em tempo muito hábil, porém, vai exigir que o meu operador ali, ele tem extrema habilidade, ele tem que ter completa certeza do que ele está fazendo, né? Se eu estiver tentando fazer, se eu estiver fazendo algo com tentativa e erro, né, não é recomendável fazer, a não ser que o cara tenha extrema experiência, principalmente no processo, e como diz, intimidade ali com o CLP, para poder fazer o programa correto, né? Então, né, nesse tipo de edição de programa, se o operador, como eu falei, enviar uma informação errada, ele vai executar alguma coisa errada e vai dar algum problema ali, e isso pode ocasionar várias consequências aí, né, que não é desejável, né? Bom, então, pessoal, o que que é um passo a passo mesmo para eu poder desenvolver aí um projeto em Ladder, né? Então, eu preciso de realizar ele antes de fazer um startup em si do meu processo. Então, primeiro, verificar o que vai ser feito, né? Então, verificar qual é o meu processo, né? Então, por exemplo, isso aí que a gente está fazendo aí da situação de aprendizagem é controlar um nível de água em um reservatório. Então, a gente sabe como é o processo, né? Basicamente aí, né? Nível baixo liga a bomba, nível alto fecha a bomba. Basicamente, o meu processo é esse. Então, eu sei o que tem que ser feito. Levantei o que deve ser feito, então agora eu condiciono as variáveis. Então eu verifico se todas as variáveis do processo, como sensores digitais ou analógicos, né? Então eu levanto todas as variáveis possíveis e associar com o projeto elétrico desenvolvido. Depois de definir um trajeto passo sequencial, né? Uma sequência de atividades que vão ser desenvolvidas ou controladas. Seguinte é mapear, né? Criar uma tabela verdade das ações ou resultados, que é mapear a sequência de atividades, realizar o controle binário dessas ações. Criei minha tabela verdade. A tabela verdade, pessoal, ela pode dar um pouco de trabalho dependendo do número de variáveis, né? A tabela verdade, para cada variável ali, é 2 elevado a n. Então, por exemplo, se eu tenho duas variáveis, então 2 elevado ao quadrado, então tenho 4 linhas de possibilidades ali de tabela verdade, né? Já se eu tiver ali 2 elevado a 10, então tem 1024 linhas ali, então tem 1024 possibilidades. Então eu tenho que fazer essa tabela verdade do que faz a minha ação e o resultado ali, né? Da entrada e como ela manipula a minha saída. Então, a partir dessa tabela verdade, as linhas de interesse, óbvio que eu não vou fazer uma programação contemplando todas as linhas da minha tabela verdade. Eu faço apenas daquilo que está tendo ação direta na minha saída, né? Da entrada com relação à minha saída. Então, geralmente ali de 1024 linhas, pode ser que 16 linhas ou até menos que isso estejam diretamente ligados ao processo. As demais, posso desprezar que elas não vai fazer, elas não vão fazer sentido dentro do meu processo, né? Então, eu escrevi meu diagrama em Ladder, né? Então, eu vou documentar ele, né? O documento como? Descrever linha a linha. Então, cada linha, ela tem um processo ali. Cada linha, ela executa um processo, né? Então, executa uma etapa do meu processo ali como um todo, né? Então, eu descrevo o que a linha faz, quais são as tags ali, né? As tags, por exemplo, de equipamento, as variáveis que estão embutidas no meu CLP, indicar os dados do programador e data de execução, né?
realizar um backup, né, que é salvar o programa, realizar o teste, corrigir erros e, por fim, realizar também novamente um backup das informações. Então, esse é um ciclo de desenvolvimento de um projeto em Ladder, né? Então, aqui, pessoal, tem um exemplo também clássico que é que aqui é um caso de semáforo, né? Controle de semáforo, por exemplo, uma rua, um cruzamento entre duas ruas e fazer é uma programação aí, por exemplo, de dois tempos, um sinaleiro aí de dois tempos, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é avaliar os tempos de cada estágio, ou seja, os tempos do sinal verde, amarelo ou vermelho para cada semáforo. Então, aqui eu tenho um tempo estimado, né? Então, um tempo aqui que eu programo para eles. Então, 10 segundos para o verde na rua 1 e 2 e 7 para a rua 3 e 4. 2 segundos padrão para o amarelo e 24 segundos para o vermelho, né? Para o sinal vermelho na rua 1 e 2 e 27 para a rua 3 e 4. Então, agora eu vou fazer o comissionamento dos meus sinais. Bom, então aqui eu tenho, vou chamar o liga e desliga, que é a entrada aí 00, que vai ligar e desligar o sistema como um todo. Os demais são saídas. Então, primeiro, eu vou chamar o verde, né, a lâmpada verde da rua 1, a lâmpada verde da rua 2, a verde da rua 3, a verde da rua 4, né, associando as saídas. A outra é a amarela da rua 1, 2, 3 e 4, né, cada um com suas respectivas endereços absolutos. E todos eles são do tipo booleano, se vocês observarem aqui. A lâmpada vermelha da rua 1, 2, 3 e 4, né? A gente vai ter um de memória, memória de retenção, um auxiliar de flanco, um de ciclo automático, um de um reciclo de temporizador, né? Então aqui, pessoal, como está lá no passo a passo, elaborar meu trajeto passo, né? Então ele ajuda a organizar e orientar as atividades, né? Ou seja, ele clareia muito um pouco o nosso processo. A gente ainda não tem muito bem definido o processo, né? Talvez o processo é mais complexo, né? Então, fazer um trajeto passo, a gente consegue, então, ter uma noção do que o processo, né? Do que é o meu processo ali como um todo, né? Então, ali a gente tem a gente pega um sinal de referência, no caso o verde da rua 1, né? Então, quando ele estiver ligado, os outros estão desligados, né? Então, por exemplo, o verde também aí o vermelho da rua 2 vai estar ligado, o vermelho da rua 3 vai estar ligado, e o vermelho da rua 4 também. O amarelo da rua 1, então, quando então, se um liga, os outros demais estão desligados, né? Então, o segundo passo então, o verde vai desligar, eu vou ligar o amarelo do um e os outros vão estar desligados, o vermelho do 2 ligado e assim por diante, né? Então, após fazer 8 execuções, fazer os 8 passos aqui, executar os 8 passos desse trajeto, o sistema, então, deve possibilitar se auto-resetar, ou seja, ele tem que iniciar o ciclo novamente através da rua 1, né? Então, a gente realiza essa tabela verdade de comparação de tempo, né? Então, como eu estou lidando com tempo aqui, o mais provável no LED é que eu vou mexer com um comparador de tempo. Vou mexer ali com um bloquinho funcional de comparação de tempo, né? Bom, então aqui eu vou colocar o ciclo, ó. Então é o tempo do vermelho lá, que é o do verde, por exemplo, da rua 1, que é 10. 10 que então depois conta o amarelo, então entre 12 e 22 para o verde da rua 2, os 7 segundos do verde da rua 3, os 7 segundos para o verde da rua 4, os 2 segundos do amarelo da rua 1 e 2, tanto da 3 e da 4, os 12 segundos do vermelho da rua 1, os 12 segundos aqui do vermelho da rua 2 e os 9 aqui perdão, os 10, né, da vermelha e da rua 3 também. Então, a gente vê todo o tempo aí. A gente vê que o ciclo total, então, é de 42 segundos. É fácil fazer a soma, né? Então, 10 mais 10 mais 7 mais 7. Aí, como são conjunto de duas ruas, multiplica por 2, né? Bom, então, a primeira linha do meu programa do CLP, pessoal, vai ser ligar um temporizador com retardo na energização, que é o T1, né? Então, tá aqui, ó. Então, primeiro coloco uma memória do ciclo, um de reciclo aqui caso resete. Tem aqui um reciclo e o tempo total, que é de 42 segundos. Então, essa aqui é a minha primeira linha do meu ladder. Bom, a segunda agora vai ser o semáforo da rua 1 indicando a sequência. Então, o verde da rua 1 fica ligado enquanto o temporizador for menor ou igual a 10 segundos. Após esse tempo, então, o verde desliga, né? Então,
desliga, bloqueando o sinal de passagem. Então aqui tem 10 segundos, né? Então tá os 10 segundos aqui. Se ele for maior que 10, menor que 12, então, né? Chegou até os 10, desenergiza e aciona o amarelo e depois o vermelho, né? Faz aquela sequência, né? Verde, amarelo, vermelho, né? Então isso vale também para as demais ruas. Então aqui o da rua 2, né? Que eu vou entre 12 e 22, que a gente conta o que foi feito na rua 1, né? Então dos 22 a 24 é o amarelo, entre 12 e 24 é o vermelho, né? Aí a gente parte para a lógica da rua 3, né? Na terceira rua. Então aqui, né? Então já conta que foi feito em 1 e 2, então a partir do de 24 e 31, 31 e 33, 24 e 33. E por fim, vai o semáforo da rua 4, que vai até 33 a 40 e maior que 40 e menor ou igual a 33, que aí fecha o meu ciclo, né? Pronto, eu desenvolvi o meu programação, o que que eu faço, né? Eu transfiro a informação para o CLP, né? Então, eles necessitam realizar uma configuração de hardware primeiro antes de programar. Então, tem outras plataformas de programação, né, que elas vai possibilitar programar e posteriormente realizar esse upload, né? Então, geralmente tem o nome do título, né, o nome do programador, o nome do programa e a sua data, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um processo que foi feito lá na situação de aprendizagem 8. Então, a gente tem aquele processo que liga-se aqui uma bomba, né, duas bombas, onde mistura-se ali dois ingredientes, inicia então até chegar no nível máximo. Chegou no nível máximo, então ele desliga as duas bombas. No momento que desliga as duas bombas, o mixer aqui, então, ele é acionado junto com uma válvula ali de uma, um fornecimento ali de vapor. Então, ele é ligado por um determinado tempo. Depois de determinado tempo, ele desliga. Desligou, faz o esvaziamento ali pela válvula de dreno através da bomba de dreno, né, que leva o restante do processo. E com isso, então, meu ciclo ele recomeça, né? Aqui a gente tem um diagrama elétrico, né? Então, como fazer a ligação física? Então, aqui a gente liga os acionamentos físicos, geralmente é botoeira, é um fim de curso, é um sensor, né? A gente liga aqui dentro do LED a gente faz essa programação. Então, essas entradas aqui, vamos dizer assim, reais, né, físicas, elas viram então endereços dentro do meu CLP, onde eu posso manipulá-las aqui. Então, tanto uma botoeira física quanto sensor ou um fim de curso, né? E aqui são as saídas, geralmente chama de saída relé, né? Onde eu aciono ali os relés e as saídas ali para manipular o meu processo, né? Conforme é feito na entrada, né? A gente faz o desenvolvimento da tabela verdade, né? Então, o que aciona um ou outro, né? No caso ali do mixer, né? E desenvolve a programação, mais ou menos o que a gente fez ali na situação de aprendizagem 8. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, são exercícios de passagem, certo? Ah, pode estar fazendo aí para vocês fixarem e não é pontuado. E eu vou mostrar para vocês aqui então a situação de aprendizagem nova aqui no Ladder, né? Então, vou localizar meu Master Tools aqui. Então, aqui, pessoal, eu tenho meu sistema. Então, eu tenho para ligar o sistema, faço um contato selo. A gente tem o motor da bomba 1 em modo manual. A gente tem o desligar a bomba 1 no modo manual. A gente liga a bomba 2 no modo manual e desliga ela também. A gente tem o motor 1 em automático. A gente desliga o motor em modo automático, liga o motor 2 em automático, desliga o motor 2 em automático, né? Vamos simular ele aqui então.
Então, primeiro aqui, pessoal, vamos ligar o meu sistema, né? Liguei meu sistema, né? Então agora eu vou colocar ele em modo manual. Liguei em modo manual aqui, ó. Liguei em modo manual, né? Então aqui, então liguei o meu modo manual, eu posso desligar eles aqui, né? Então, ó, eu vou ligar o manual. Então I04, eu desligo meu sistema. Para chavear em automático, vem aqui, ó, o automático é o I02. Então, um aqui desliga, o outro liga, né? Então aqui vai funcionar o nível alto e o nível baixo, né? Então se eu desligar aqui, ó, o I10 e o I11, ele desliga, né? Acaba desacionando no motor. Então eles aqui que determina, né? Aqui então, ó, como tá lá no problema, né? No modo manual, o boteiro ele desliga, determina quando ele vai desligar, né? Então tá bomba um conta 2. E aqui quem determina é o nível alto e o nível baixo. Então aqui é a programação, ok, pessoal? Então, bom, é isso aí. Se tiver então alguma dúvida, então não deixe de procurar. Bom, pessoal, é isso aí. Vou desejar a vocês então uma boa tarde. Fiquem com Deus e até a próxima.